ao grande lutador de MMA dos anos 80, 90, que fez a história aí no MMA, trouxe muitos títulos para o Maranhão, está precisando da sua ajuda. Ele está com AVC, a gente se emocionou, a entrevista vai estar lá no meu canal e desde já estou querendo pedir ajuda, mas vamos falar aqui de um caso que teve uma repercussão não só estadual aqui no estado do Maranhão, mas nacional. Nos últimos dias a gente vê uma repercussão do caso da menina Alana Ludmilla, que também teve uma comoção grande, e hoje eu estou aqui direto do escritório de um dos grandes advogados criminais, Dr. Valdez. Ele está aqui do meu lado. Tudo bom, Valdez? Tudo bem, senhor Jorge. Valdez, que sempre não diz não para o Gedeon e sempre está junto com a gente. Hoje ele está enfrentando, ele está do lado de uma família que quer pedir justiça aqui no Maranhão e quer que o outro lado da laranja seja cortado e contado. Valdez, explica para a gente aqui sobre essa repercussão que teve envolvendo a primeira-dama de Paço do Lumiar junto com o policial aqui de São Luís do Maranhão. Como foi essa história? Explica pra gente aí, tu que pegou esse caso, tá na frente e... Que chegou ao nosso conhecimento é que o sargento Ferreira estava dando uma carona com uma amiga dele de 15 anos, amiga da família, e ela estava com um problema no braço esquerdo. Ela tinha acabado de tirar uma proteção, estava fazendo fisioterapia e pediu uma carona. Ele estava no velório, na forquilha, saiu, deu uma carona e no percurso o carro caiu em um buraco e o pneumático direito estava com problema, parece que empenou. E esse bate no carro chegou a atingir novamente o braço dessa amiga dele. E quando chegaram naquele condomínio onde se deu o fato, ela pediu para ele parar porque ela estava com muita dor e ela achava que o carro não tinha condições de chegar no destino que era a sua residência. E ele disse que achava, que tinha certeza que dava para chegar. E ali ele estava naquele impasse discutindo, dá para chegar ou não dá, ou ele acionasse os filhos que estão aqui para que eles fossem lá e guinchassem o veículo. Nesse ínterim, passa a primeira-dama e manda parar o carro. Quando ela parou o carro, ela teria determinado a esta acompanhante do sargento Ferreira que fosse para o seu carro. Ela disse que não iria, eu conversei com ela aqui no escritório, porque não tinha razão de ir e não estava acontecendo nada, ali eram apenas dois amigos que estavam divergindo de uma situação. A primeira-dama de Paço do Lumiar supôs, ela criou uma briga entre Ela criou uma situação que não existia, uma situação criminal, se identificou verbalmente como policial. Meu Deus, outro delito. E disse que ia prender o sargento. E ele ficou muito irritado com isso. Ele se identificou como sargento, puxou a carteira dele para ela. Ela não se identificou porque, ao que tudo indica, até agora nos autos, não consta a carteira funcional dela como policial civil. E a gente sabe, o Brasil todo sabe que quando há ocorrência local que envolve policial civil e policial militar, Brasília, São Paulo, Teresina, Maranhão, há um acerramento. Então, houve um acerramento porque ela agia como se policial fosse tentando intimidá-lo, como se fosse autoridade, mas ele não sabe quem era. Ninguém sabia, nem ele nem a acompanhante, que se tratava da primeira-dama lá de Paço do Lumiar. Então, acabou que isso se acirrou um caso que não era de polícia, acabou se tornando um caso de polícia porque ele sacou da arma, porque nós não temos o áudio desse vídeo que gravou lá do condomínio. E a gente não sabe, na verdade, quem atirou em quem. Nós só sabemos que o sargento Ferreira levou um tiro de uma pessoa que ela chamou ao local, que é o sargento Vandilson, de uma pistola .40, que culminou com o seu ferimento e o levou a óbito. Mas a polícia de Paço do Lumiar, a polícia de homicídios aqui, e o mais grave é que é uma delegacia de homicídios especializada. Ela concluiu o inquérito antes de receber os laudos. Nós mesmo até agora não sabemos quem atirou, qual é a dinâmica, qual foi a direção desse tiro, porque a primeira-dama no dia seguinte apareceu com curativo dizendo que teria levado um tiro de raspão de um projétil letal que chama-se .40. Eu não acredito, policial que já fui, que um tiro de .40
que passe de raspão tenha provocado aquelas lesões leves no rosto dela, porque eu acho que ela não estaria aqui. Mas tudo isso é objeto para ser discutido tecnicamente. Mas a polícia não concluiu os autos em cima dos laudos. A gente não sabe. Por exemplo, a arma, eu fui lá conversar com o delegado no homicídio. A arma que o sargento Vandilson utilizou para atirar no sargento Ferreira não foi apreendida no inquérito. Então não houve o exame de confronto balístico. Então, ou seja, nesse caso está tendo um confronto de muitos altos e baixos. Eu estou notando que está tendo um confronto de muitos altos e baixos. O que é que eu acho, assim, no meu ponto de vista, um ponto de vista de um leigo? Eu creio que a posição social de uma pessoa aqui no Maranhão é levada em conta, pelo que eu estou vendo nesse caso. E a gente sabe que a justiça tem que ser feita, independente de qualquer coisa. Não é isso, Valdez? Sim, mas nós não podemos eximir de responsabilidade o Ministério Público. O Ministério Público foi uma instituição criada na Constituição de 88, cujo respaldo é fiscalizar a aplicação da lei. Então o Ministério Público sabe, o promotor, a promotora, se não me engano, uma promotora que fez essa denúncia, ela devia ter aprofundado essa investigação. Com certeza. Ela tinha que fazer cota, porque legítima defesa de terceiro, a polícia civil agiu como órgão judicante. Ela disse, não, o policial que atirou no Ferreira agiu em legítima defesa. Como legítima defesa? Basta ler o artigo. Legítima defesa é fazer cessar uma agressão atual e iminente, usando-se dos meios necessários. Ora, ela teve tempo. Primeiro, o caso não era policial. Se o caso fosse policial, ela tinha que chamar a polícia, porque ela não era policial. Tudo tinha que começar por aí, chamar a polícia. A polícia. Já que na mente dela havia um caso policial, ela chamava a polícia. Segundo, ela não podia ter se identificado como policial para intimidar o sargento, porque ela não era policial. Falsidade da lógica, né? Terceiro, quando ela ligou o guarda-costas, ela podia ter ligado para a polícia, que aí já era caso de polícia, porque o sargento estava com a arma na mão. Quarto, quando o sargento Vandilson recebeu o telefonema dela, ele estava com a arma do Estado, no exercício de uma função privada, é até ilegal, porque a polícia militar não admite isso. Ele devia ter ido na polícia e levado a polícia para o local, que evitaria essa tragédia. Não, ele não quis assim. Ele foi, quando chegou lá, ele desferiu o tiro numa região mortal e ele veio a óbito. Ele poderia ter atirado nas pernas, porque o policial, ele é treinado, ele não é treinado para matar. O policial é treinado para patrocinar a defesa do cidadão, e esse cidadão foi lá e matou o sargento que estava envolvido, que é um colega dele de farda. Então, essas questões todas não foram tratadas dentro do inquérito, foi muito simples. Eles, a polícia, a delegacia de homicídio, deixa eu ver, não foi nem a delegacia de Passo do Lumiar. A delegacia de Passo do Lumiar fez o flagrante delito, que não houve. Ele nunca recebeu voz de prisão, ele morreu preso sem receber voz de prisão. Um caso inusitado para a história jurídica desse país. Morreu preso sem receber voz de prisão, porque o policial que disse que deu voz de prisão para ele não estava lá, ele não sabe quem é. Inédito. Ele nunca vai saber. Inédito na justiça, né, Valdez? Isso é um caso inédito. É uma coisa inusitada. Gente, o que é isso? Quer dizer que a pessoa recebe... Como é a história? Conta de novo, que eu não estou acreditando nisso. Ele recebeu voz de prisão de 2 policiais da delegacia de homicídio sem estar presente. Ele não recebeu voz de prisão. E mesmo que tivesse recebido, não teria feito porque ele estava inconsciente. No momento que os policiais disseram que ele estava preso, esteja preso, ele estava na UTI da UPA, conforme nós temos aqui nos nossos arquivos um prontuário médico que a família nos entregou. Então, gente, como acreditar numa polícia dessa? Numa delegacia especializada? Você está entendendo? Então, esses elementos foram levados para o Ministério Público. Pô, cadê o Ministério Público do Maranhão? Aí ele faz uma denúncia em cima de uma falsidade, isso é uma falsidade.
e está colocado, isso não é auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, o próprio nome já diz, ele é real, porque o flagrante é o que acontece naquele momento ou logo após. Que me perdoa a justiça do Maranhão, mas isso aí é alto forte. E o pior, a juíza do tribunal aqui do Fórum do Calhau, né, tem um nome específico aí, ela decretou a prisão preventiva, ou seja, uma farsa que um vai ratificando a farsa do outro e ninguém se deu ao trabalho de ler o que estava dentro dos autos, que é exatamente, houve uma divergência na central de inquérito, tá certo? A juíza da central de inquérito decreta a prisão preventiva do sargento Ferreira sem ler os autos também. Eles leem só o relatório do delegado, que foi um relatório que não condiz com a verdade. Ou seja, da história, está se deixando impune duas pessoas. A primeira-dama chamou um guarda-costas, que é pago pelo Estado, com a arma do Estado, para que ele tomasse uma providência que ele não tinha legitimidade. Ele acabou atirando numa região mortal e levou o sargento a óbito. Tá certo? Então, o que se chama isso em qualquer estado sério? Homicídio. Né? Lesão corporal seguida de morte. É lesão corporal seguida de morte. E agora você... Então, a polícia não podia isentá-lo, nem o Ministério Público, nem a Justiça, de responder ao processo de execução de homicídio. E ela que chamou foi a mandante do crime, em tese. Então, isso tem que ser apurado. Isso na concepção do direito criminal não houve legítima defesa. A legítima defesa, ela ocorre no cenário do crime. Não, o sargento Vandilson não estava no cenário do crime. Ele foi chamado, não sei aonde ele estava, ele foi chamado, veio o telefone e veio para tirar. Ele não estava patrocinando legítima defesa, porque a legítima defesa tem que ser atual e iminente, ele não estava no local. Então não pode ter sido alegado a legítima defesa, esse inquérito está todo errado. Nós estamos reunidos aqui com a família hoje, eles vieram nos procurar. Inclusive... E vamos buscar todas as formas de prova para levar a senhora Núbia Dutra e o senhor Vandilson ao júri popular. Em dúvida, existe uma teoria no direito, principalmente no Tribunal do Júri, em dúvida posso acertar. Na dúvida, quem vai decidir é o Tribunal do Júri. Mas para que isso ocorra, o Ministério Público tem que assumir a sua verdadeira função. Nós vamos lá, vamos pedir uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Para que ele mande reabrir o caso e outras providências que já estão sendo tomadas, que nós vamos provar que quem mandou matar o sargento Ferreira foi a primeira-dama e quem executou foi o sargento Vandilson. Isso está dentro do cenário. E o cenário está exatamente dentro só de um filme, e está tudo filmado. Eu acho que ela tomar as providências que a polícia não tomou, nós vamos tomar. E vamos mostrar. Com certeza. E eu acho que, eu quero até retificar um negócio aqui para vocês, da família, que esse caso está eu acho que tem na melhor mão possível, porque é uma pessoa transparente, é uma pessoa que faz valer a pena. E agora eu quero fazer uma pergunta para o pai. É o pai, né? O irmão. O irmão. Como é perder o irmão? Não é fácil, ainda mais numa situação dessa. Como é que a família está nesse momento que está recente aí? A gente não sabe nem descrever, porque na verdade, como você disse, o pai, eu sou irmão e fui como um pai para ele. Graças a Deus ele sempre esteve junto de mim, me respeitava demais como filho, você está entendendo? A gente está muito constrangido, porque eu quero até aqui, não desmembrando o caso, fazer um apelo para o Ministério Público, né? Que não deixe a política do Maranhão se envolver nisso. Porque o que vai acontecer é como dizia os velhos ditados, que existe dois, como é que se diz na parlês, existe duas, os rigores da lei e os favores da lei, né? Porque nós somos da classe baixa, vamos aceitar o rigor da lei, e para Núbia os favores da lei. Por quê? Mas eles têm que imaginar, o Ministério Público, que a gente também pode ter um poder na mão daqui mais uns anos, quem sabe a gente não chega a ser algum membro da política. E nós somos cidadãos brasileiros. Se eles estão no poder,
Porque nós que votamos, porque nós somos cidadãos brasileiros, nós votamos, e nós que botamos ele lá. Então que o Ministério Público não deixe, nesse caso, política se envolver no meio, que vai ficar difícil. É verdade. E chega num ato que a gente não pode mais confiar em ninguém, porque polícia está matando polícia. Quem vai ser nossa segurança? É uma indignação, né? É uma indignação. Então a gente acabou de falar com o irmão do policial que foi vitimado e morreu agora há pouco tempo, né? Pelo esse caso aí que aconteceu envolvendo a primeira-dama de Paços do Lumiar. Você é o filho do policial, né? E aí? Coisa difícil de se falar, né? Como era o seu pai no dia a dia? Explica pra gente, fala um pouco do seu pai aí. No momento é complicado, é difícil de falar, porque é uma coisa que ainda não caiu a ficha, ainda não caiu a mente, que perdi meu pai. É uma pessoa que, não pelo fato ocorrido, posso dizer que era uma pessoa boa, uma pessoa que lidava com todos, sem qualquer tipo de problema, um pai presente, um marido presente, nos seus momentos de ser rigoroso, de ser autoritário, ele sabia ser, porque uma pessoa policial, uma autoridade não pode estar sorrindo todo o tempo, não pode estar abrindo a cara todo o tempo, mas nos seus momentos de saber lidar com família, de saber lidar com amigos, ele sabia, de ser o homem de casa, ele sabia, nunca estendeu uma mão sequer para minha mãe, nunca estendeu a mão para dizer que ia tocar o dedo nela, para bater, para agredi-la. Eu não conhecia esse lado do meu pai e até então ele nunca demonstrou, entendeu? E ele sempre passava para a gente lá em casa, eu tenho minha esposa, tenho meu filho, e ele sempre nos falava, sempre ensinou para mim, meu irmão, meus irmãos, que se a gente fizesse qualquer tipo de agressão, ele não se responsabilizava como o nosso pai, porque ele sempre nos ensinou a ser homem. E eu venho ressaltar que eu não conhecia e desconheço esse homem bruto que eles estão figurando meu pai. E eu peço justiça, estou muito indignado com a justiça do Maranhão. Eu não esperava uma forma brutal dessa que eles agiram com meu pai, uma autoridade de polícia do estado do Maranhão. O corpo dele foi sepultado como uma pessoa qualquer, uma pessoa que não teve apoio da polícia, não teve. E eu estou muito, muito indignado e muito satisfeito com a justiça do Maranhão. Agora, Nájila, corta bem aqui para mim. Eu vou me levantar bem aqui, que eu quero pedir para o Ministério Público do Maranhão. Gente, eu tenho muitos amigos aí na justiça, eu quero mandar um abraço para o juiz, doutor Iglesio, doutor Marco Antônio, juntamente com essa fera que está aqui do meu lado, que é o Valdez, que eu já conheço de muito tempo. A justiça, ela não tem que ter privilégio. Ela tem que avaliar os dois lados da história. E o culpado tem que vir à tona, independente de ser primeira-dama, independente de ser prefeito, presidente. Prova disso a gente está vendo o reboliço que está tendo na política do Maranhão, não é isso, gente? Então, se já estão, a justiça já está começando a caminhar em passos bons, por que não aqui no Maranhão? Vamos parar com esse negócio de cor privilegiadas, de querer dar privilégio para quem não precisa, porque a justiça vai ser apurada. O Valdez conheça essa fera, isso não vai ficar barato não. Então, atenção Ministério Público do Maranhão, vamos dar uma olhada com carinho por esse caso. Valdez, é um prazer te entrevistar, eu quero te fazer até um convite aqui no meu canal, em breve eu estou voltando para a TV, quero te encontrar lá na TV, não vou falar TV, mas em breve a gente está voltando para a TV, e ia ser um parceiro, e eu quero dizer para a família, vocês estão bem assessorados. Vocês estão, eu disse que para mim parar, mas é o cara na advocacia. Quero mandar um abraço para Erivelto Lago, meu grande amigo também, outra fera da advocacia, né, Valdez? E é isso, a justiça tem que ser feita sem mais e nem menos, né, Valdez? Fala um pouco aí pra gente,
do que tu tá, a dificuldade desse caso. Qual é a dificuldade que vocês estão tendo mais nesse caso? Tu, como advogado. A dificuldade foi que o sargento Ferreira ficou praticamente 4 meses lutando contra a morte. Infelizmente, ele sucumbiu. Mas nós estávamos aguardando ele se recuperar, inclusive na semana passada. As expectativas eram as melhores possíveis e nós não agimos porque ele estava preso pela enfermidade. Ele estava preso preventivamente, inexplicavelmente, como nós já esgotamos essa discussão, mas ele estava preso pela enfermidade. E infelizmente ele se foi, mas os familiares estão aqui fazendo uma reflexão, né? Eles são pessoas humildes, mas são pessoas cultas, têm conhecimento, sabem o seu direito, e a nossa missão aqui é orientá-los a tomar as providências sem que se pratique nenhuma injustiça e outro crime. Nós queremos usar as mesmas vias que desfavoreceram o direito do sargento Ferreira para fazer justiça com relação a essas pessoas que se julgam poderosas no estado do Maranhão e acham que estão levando vantagem. Porque nós temos, eu tenho feito apelo aqui no Maranhão, já disseram até que eu quero ser político, eu disse que meu Agora eu só quero dizer uma coisa bem aqui. Em meio a tanta turbulência na política, cara, eu digo e provo, é um nome bom. A pessoa, eu tô vendo o povo, o Gedeon todo desacreditado, ninguém sabe mais em quem votar. É um nome bom, é a hora de se avaliar, Valdez. É verdade. É a hora de se avaliar aí, tá bom? Então fica a dica aqui no nosso canal Gedeon Livre nas redes sociais. Já pensou, Valdez? A justiça ia andar, viu, com esse deputado lá, viu? Valdez, foi um prazer te entrevistar. Queria só dizer que eu agradeço, mas não sou candidato a deputado a nada. Inclusive o meu título é de Brasília. Eu só quero dizer que enquanto eu estiver militando e morando aqui na minha terra, infelizmente, parece uma terra de bandoleiro, nós vamos recrutar cidadãos para lutar contra essas injustiças. E isso me deixa... Olha, todos os dias eu tenho uma angústia profunda de ter passado 30 anos fora da minha terra e voltar e encontrar ela pior do que eu deixei. E eu acho que os bons nomes para a política, eles devem aparecer e a população tem que parar de vender voto. Você que vende teu voto, para de vender teu voto, porque o Maranhão vai piorar mais ainda. Procura votar nas pessoas de bem, nas pessoas que têm alguma coisa a oferecer, que têm uma bandeira a levantar nesse estado. Mas não venda seu voto, porque isso aí é fruto exatamente da venda de voto, porque nós não temos hoje no Maranhão um deputado, um senador, um vereador que efetivamente seja independente e que lute pela justiça nesse estado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Aí falou quem entende do assunto. Quem sou eu para falar, né? O nosso canal está disponível no YouTube, Gedeon Livre, e também no Facebook, Gedeon Rocha dos Santos. Essa entrevista vai estar na íntegra e vai estar circulando nos grupos aí das redes sociais, gente. Inscreva-se no canal Gedeon Livre, compartilha, comenta. Obrigado pelo grande carinho e aceitação lá no meu YouTube. Fiquem todos com Deus, gente.